Queres saber o que aconteceu realmente no Estádio Azteca no domingo à noite? Esquece o resultado por um momento, porque o 3-2 nem sequer começa a descrever o que ali se passou. Foi um jogo com uma vantagem de 2 golos construída em 98 segundos, um vermelho direto, uma confusão entre bancos com murros alegadamente à mistura, 2 penaltis tirados do monitor junto ao relvado, 11 minutos de compensação que de alguma forma se transformaram em 12. E um jogador inglês retirado de maca, a precisar de oxigênio, enquanto os colegas ainda celebravam. Essa é a versão curta. Vamos percorrer tudo com calma, porque isto não foi bem um jogo de futebol. Foi uma história de sobrevivência em que, pelo meio, aconteceu também um jogo de futebol. E por baixo de cada minuto havia algo maior. Algo que tinha muito pouco a ver com o jogo em si e quase tudo a ver com a política que rodeia este mundial inteiro. O caos não começou no pontapé de saída. Começou na noite anterior, no parque de estacionamento de um hotel. Enquanto os jogadores de Inglaterra tentavam dormir antes do jogo mais importante do seu torneio, dezenas de adeptos mexicanos juntaram-se diante do hotel da equipa, em Santa Fé, na zona ocidental da cidade do México. Levaram colunas, buzinas e fogo de artifício e continuaram até as primeiras horas de domingo. As barreiras policiais não os travaram. Isto também não foi simples desordem aleatória. É uma tradição futebolística latino-americana genuína e profundamente enraizada. A serenata nocturna. Ao longo dos anos, passou discretamente de uma demonstração de amor pela equipa da casa para uma arma psicológica deliberada feita para roubar sono ao adversário. Os adeptos mexicanos tinham seguido exatamente o mesmo guião poucos dias antes, acampando diante do Hotel do Equador antes de o eliminarem por 2-0, uma ação que deixou a Federação Equatoriana suficientemente furiosa para apresentar uma queixa formal. O selecionador inglês, Thomas Tuchel, desvalorizou o caso em público, lembrando que a equipa jogava às 18 horas e podia dormir até mais tarde na manhã seguinte. Mas a mensagem já tinha chegado. Vocês não são bem-vindos aqui. E a bola ainda nem sequer tinha rolado. Depois, ao próprio estádio, e não se pode falar da Inglaterra no Azteca sem falar do fantasma que vive ali. Era o primeiro jogo da Inglaterra naquele exato relvado desde 1986, desde Diego Maradona, desde a mão de Deus. O momento mais infame da história deste confronto. O palco já vinha carregado de história antes de qualquer outra coisa ser acrescentada. E o México acrescentou tudo o resto. O estádio fica a cerca de 2.240 metros acima do nível do mar, com um ar rarefeito que deixa os jogadores visitantes realmente tontos poucos minutos depois de entrarem em campo. Estava cheio com 80.824 adeptos que não pararam durante mais de 90 minutos. O novo grito de união deles ecoava pela bancada como uma frente de mau tempo a atravessar um vale. Depois apareceu o mau tempo real. Trovoadas e chuva intensa atrasaram o início por 1 hora inteira. E enquanto todos esperavam, o DJ do estádio passou uma canção sobre não olhar para trás com raiva. 80.000 adeptos mexicanos assobiaram-na até a engolirem por completo. Foi esse o ambiente em que a Inglaterra entrou antes de completar um único passe. Antes de chegarmos ao futebol, vale a pena parar para perceber por que é que este torneio se tornou, este verão, muito mais do que um evento desportivo. O Mundial de 2026 é o primeiro organizado em conjunto pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá, e desde o início ficou enredado na política da administração Trump. Organizações de direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional, passaram meses a avisar que os adeptos que viajassem para os Estados Unidos poderiam enfrentar aquilo a que chamaram uma emergência de direitos humanos, apontando para a aplicação agressiva das regras de imigração, para a expansão das operações do What We Say, perto das cidades anfitriãs, e para um programa de cauções de visto que obrigava alguns viajantes a depositar até $15.000 apenas para entrar no país. Membros do Congresso apresentaram propostas apelidadas de esforços para salvar o Mundial, tentando manter agentes de imigração longe dos estádios e das zonas de adeptos depois de o diretor interino do ICE se ter recusado a excluir operações em dias de jogo. A própria FIFA terá pressionado discretamente a Casa Branca por uma espécie de trégua, pedindo que as rusgas migratórias fossem suspensas durante o torneio.
Nada disso apareceu nos comentários da transmissão de domingo à noite, mas era o pano de fundo perante o qual 80 mil adeptos mexicanos chegaram a um estádio num país cujo próprio governo passou o último ano a tentar provar a Washington que é digno de confiança, intensificando operações contra cartéis, em parte para preservar a paz com um presidente norte-americano que chegou a falar na hipótese de ataques unilaterais em solo mexicano por causa do narcotráfico. Para o México, vencer a Inglaterra no Azteca teria sido muito mais do que um resultado. Teria sido uma declaração em casa diante do mundo inteiro, num momento em que a relação do país com o vizinho do norte raramente pareceu tão frágil. Agora, o futebol propriamente dito. Antes de explodir em caos, havia uma batalha mais silenciosa. A Inglaterra a tentar simplesmente respirar. Tuchel tinha um objetivo muito específico para os primeiros minutos: chegar à primeira pausa para a hidratação sem sofrer, porque é mais ou menos aí que o ar rarefeito começa a tornar-se suportável e a primeira investida mexicana tende a perder força. O México entrou a todo o gás, como se esperava, fluido no passe, embalado pela crença que vinha das bancadas, e esteve perto de dar o primeiro golpe quando Raul Jiménez respondeu a um cruzamento com um cabeceamento em mergulho ao minuto 16, apenas para Jordan Pickford voar junto ao relvado e afastar a bola. Foi o tipo de defesa que permite a uma equipe inteira respirar fundo. Cabeças frias, distâncias certas, recusa em ser sugado pelo barulho. O público detestava a forma lenta como a Inglaterra fazia circular a bola e era exatamente essa a ideia. Depois, quando encontrou o seu ponto de equilíbrio, a Inglaterra não se limitou a aguentar a tempestade, atravessou-a de frente. Durante cerca de 7 minutos, pareceu que o jogo podia engoli-la por completo. Então Jude Bellingham decidiu que o ruído seria combustível. Aos 36 minutos, Pickford lançou rapidamente a bola para Declan Rice. Rice avançou e encontrou Bukayo Saka. Saka ganhou 1 metro de espaço e fez um cruzamento perfeito, e Bellingham apareceu como um comboio de mercadorias para enterrar o cabeceamento. Menos de 2 minutos depois, logo a partir do recomeço, a Inglaterra voltou a fazê-lo. Bellingham empurrou para dentro um cruzamento rasteiro de Harry Kane, porque simplesmente o quis mais do que qualquer outro jogador no relvado. 2 golos em menos de 2 minutos no estádio mais barulhento do planeta contra uma seleção mexicana que vinha de 4 jogos seguidos em mundiais sem sofrer um único golo. Devia ter sido o golpe final. Claro que não foi, porque o Azteca ainda não tinha acabado com ninguém. Mesmo antes do intervalo, Ezri Konsa aliviou apenas a meio um livre mexicano, a bola sobrou e Julián Quiñones rebentou-a para dentro da baliza. 2-1. O estádio detonou e, de repente, um jogo que a Inglaterra tinha agarrado pelo pescoço voltou a transformar-se numa granada ativa. Sentia-se aquela sensação horrível de que tudo estava a inclinar, de que a multidão tinha recuperado a voz e o impulso com ela. A Inglaterra sobreviveu até ao intervalo, com Bellingham, logo ele, a fazer uma intervenção salvadora de último recurso sobre um cabeceamento mexicano já dentro dos descontos. O estado de espírito ao descer o túnel não era "estamos a ganhar". Era "estamos em apuros". Se a primeira parte pareceu caótica, a segunda foi o momento em que este jogo perdeu realmente a cabeça. A Inglaterra até voltou com a sensação de que precisava do próximo golo para resolver tudo de vez, e Nico O'Reilly acertou no poste com um remate de fora da área, a centímetros de um quarto golo que teria acabado com o México. Essa versão da noite, em que a Inglaterra recupera o controlo e segue tranquila, durou cerca de 4 minutos. Aos 54, tudo mudou. O lateral direito improvisado da Inglaterra, Jarell Quansah, regressado há pouco de lesão e claramente ainda sem ritmo máximo, entrou de carrinho sobre Jesus Gallardo. Pitões à frente, pé alto, o tipo de lance que faz uma pessoa encolher-se 2 vezes, uma quando acontece e outra quando passa na repetição. O árbitro, o experientíssimo australiano-iraniano Alireza Faghani, deixou seguir inicialmente, mas o vídeo-árbitro chamou-o ao monitor junto ao relvado e, depois de rever a jogada, não teve alternativa. Vermelho direto. 10 homens. O antigo avançado inglês Alan Shearer
que de início pensou que Quansah tinha medido bem a entrada, mudou de opinião assim que a viu em câmara lenta e chamou-lhe uma entrada verdadeiramente perigosa. Darren Cann, antigo árbitro assistente numa final de Mundial, foi ainda mais direto, 100% cartão vermelho, sem discussão. Quansah tornou-se apenas o quarto jogador inglês expulso num Mundial e o primeiro desde Wayne Rooney em 2006. É por isso que esse momento importou para lá dos números. A Inglaterra tinha agora de sobreviver a mais de metade de uma eliminatória. Com menos um jogador, em altitude, contra o país anfitrião, dentro daquele caldeirão de ruído. A montanha, por assim dizer, acabava de duplicar de tamanho. Mas o vermelho nem foi a parte de que toda a gente acabou por falar, porque enquanto Quansah saía de cabeça baixa, os dois bancos explodiram. A equipa técnica mexicana estava furiosa, convencida de que tinha sido uma entrada realmente suja, e segundo os comentários da transmissão, aquilo passou para um confronto físico, com murros alegadamente lançados e caos junto à linha lateral. Reece James, defesa lesionado da Inglaterra, foi visto numa discussão aos gritos com uma lenda da seleção mexicana no banco adversário. Eram suplentes e equipas técnicas a enfrentarem-se enquanto os jogadores em campo tentavam processar que estavam reduzidos a 10. O jogo já não estava à beira de ferver. Tinha fervido por completo, e isto ainda era só o minuto 55. E, de alguma forma, a Inglaterra respondeu. Mal tinham passado 5 minutos desde o vermelho quando Anthony Gordon perseguiu uma bola solta dentro da área, chegou uma fracção antes do guarda-redes mexicano Raul Rangel, e Rangel abalroou-o por completo. Penalti. Harry Kane, que momentos antes terá sido alvo de cerveja atirada das bancadas, assumiu a responsabilidade e fez calmamente o 3-1. Era o 6º golo dele no torneio e o 73º da época entre clube e seleção. 10 homens, 2 golos de vantagem, trabalho quase feito. Só que, claro, não ficou assim, porque foi aí que Kane passou de herói a vilão em cerca de 9 minutos. A defender mais uma bola parada mexicana, Kane balançou a perna para aliviar e não viu o suplente Brian Gutierrez chegar por trás. Acertou-lhe em cheio na parte de trás do pé. Fagani deixou seguir inicialmente. Depois, o monitor voltou a chamar. E mais uma vez ele apontou para a marca de penalti. Raul Jiménez, jogador que marcou mais golos na carreira a Jordan Pickford do que qualquer outro futebolista vivo, converteu com gelo nas veias. 3-2. E a Inglaterra tinha pela frente um final verdadeiramente assustador. Esse segundo pênalti é a decisão que dividiu o mundo do futebol ao meio. E vale a pena levá-la a sério, em vez de apenas gritar, porque os dois lados têm argumentos reais. Shearer foi categórico ao dizer que a decisão estava errada, insistindo que um pontapé no pé daquela forma não devia ser pênalti e que não havia um erro claro e óbvio que justificasse reverter a decisão inicial do árbitro. Tuchel foi mais longe depois, dizendo à BBC que os árbitros simplesmente não são suficientemente bons a este nível. Furioso por o vídeo-árbitro ter, na sua visão, fabricado uma falta que o árbitro nem sequer assinalara em tempo real e questionando abertamente se não devia ter sido nomeada uma equipa de arbitragem de outra região para um jogo desta dimensão. É possível compreender a frustração. Mas Darren Cann, antigo árbitro de topo, explicou calmamente que, na verdade, era penalti que Kane tocou no pé e que o lance era quase idêntico a outro desafio deste mesmo torneio, pelo qual a própria Inglaterra tinha recebido um penalti. O antigo guarda-redes inglês, Joe Hart, a ver cada repetição com o coração na boca, concordou que o árbitro acertou nas 3 grandes decisões da noite. E aqui está a reviravolta que deixa os adeptos ingleses um pouco loucos. Uma grande parte da comunidade futebolística mundial achou que Fagani fez um jogo extraordinário, ao ponto de adeptos encherem as redes sociais a exigir que a FIFA lhe entregasse a final. É o árbitro mais experiente deste torneio, o único oficial nomeado para 4 mundiais consecutivos. Metade do planeta queria promovê-lo ao maior jogo do verão, enquanto Tuchel não o queria voltar a ver perto de um apito. As 2 reações nasceram da mesma actuação, na mesma noite. Foi esse o nível de loucura deste jogo. Imagina o tramo final. A Inglaterra reduzida a 10, agarrada a uma vantagem de 1 golo, a mudar para uma defesa de 5 com Dan Burn e Jed Spence lançados para ajudar a construir uma muralha. O México atirou tudo para a frente. Cruzamento atrás de cruzamento atrás de cruzamento para uma área sitiada, com 80 mil pessoas a empurrar a equipa e o sonho mundialista de uma nação inteira preso a mais um golo. A placa do quarto árbitro subiu. 11 minutos de compensação.
11. Depois Fagani deu mais 2 cantos, já bem dentro desse tempo extra. E o jogo passou dos 12 minutos. No meio desse cerco final, John Stones quase transformou um alívio num autogolo, com a bola a passar a centímetros do poste. Um daqueles momentos que teria sido o golpe mais cruel de todo o torneio. Mas Burn esteve imenso. Pickford manteve a calma e a Inglaterra afastou tudo de cabeça até que finalmente, misericordiosamente, soou o apito final. Tinham conseguido 10 homens, a altitude, o Azteca, tudo. E mesmo assim, a noite ainda aguardava uma última reviravolta absurda. Nas celebrações cruas e delirantes, após o apito final, o médio Jordan Henderson caiu por cima das placas publicitárias, lesionou o pulso com gravidade suficiente para precisar de oxigênio, foi retirado de maca e levado para o hospital juntamente com o médico da equipa. Não regressou no voo com o resto do grupo. Pensa nisso por um segundo. Uma equipa sobrevive a uma das eliminatórias mais hostis e caóticas de memória recente e perde um jogador não por uma entrada mexicana, mas pela própria celebração. Não encaixa na história da noite, admitiu Tuchel depois. E ele tinha razão. Por baixo de toda a loucura, esta foi realmente uma noite especial para os dois lados, por razões muito diferentes. Para a Inglaterra, foi talvez a melhor vitória numa eliminatória de Mundial, desde 1966. Um resultado arrancado do nada com nervo e pura vontade, exatamente o tipo de faísca que Tuchel procurava desde que assumiu a equipa. Bellingham, magnífico durante toda a noite, disse que aquele foi o melhor ambiente contra o qual alguma vez jogou no futebol internacional e disse-o como um verdadeiro elogio a um país que adora a sua seleção. Para o México, foi uma mágoa à escala nacional. Era, na prática, a sua final não oficial. A despedida do co-anfitrião no seu relvado icônico. A melhor oportunidade de chegar aos quartos de final de um Mundial pela primeira vez desde 1986 e a chance de quebrar uma maldição que o viu cair nos oitavos em 8 ocasiões diferentes. Em vez disso, Eltri ficou outra vez a um obstáculo do objetivo. O selecionador mexicano Javier Aguirre, que deixava o cargo após a 3ª passagem pela seleção e entregava o comando ao antigo capitão Rafael Márquez, resumiu tudo com uma frase que vai assombrar os adeptos mexicanos durante todo o verão. Sonhar e depois cair assim dói profundamente. O México tinha tudo. Vantagem caseira, altitude, 80 mil vozes, superioridade numérica durante grande parte da segunda parte, e mesmo assim não chegou. Para perceber a escala do resultado, o Azteca existe desde 1966, e esta foi apenas a 3ª derrota oficial que o México sofreu dentro da sua própria fortaleza. A Inglaterra não ganhou apenas um jogo ali, tirou ao dono da casa algo que quase nunca lhes é tirado. Então, por que será este jogo lembrado muito depois de os jogos da fase de grupos e as vitórias rotineiras se confundirem na memória de todos? Porque não foi uma controvérsia. Foram todas elas empilhadas umas sobre as outras, cada uma a aumentar a temperatura da seguinte. O cerco noturno ao hotel alimentou a hostilidade antes de a bola rolar. O atraso por causa da tempestade esticou ainda mais a tensão. A explosão de 2 golos em 2 minutos deixou atordoada uma multidão que depois voltou a rugir numa única bola parada. O vermelho incendiou os 2 bancos. Os penaltis transformaram um herói em vilão e depois outra vez em sobrevivente. E aquela noite ingovernável continuou a subir mudança atrás de mudança até jogadores ingleses atirarem o corpo contra tudo o que o estádio mais barulhento do planeta lhes conseguia devolver. A Inglaterra avançou agora para uns quartos de final contra a Noruega de Erling Haaland, marcados para sábado, 11 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami. O vermelho de Quansah implica uma suspensão automática, deixando-o totalmente fora desse jogo, embora abra a porta a um possível regresso mais tarde no torneio se a Inglaterra chegar às meias finais. Com Henderson a recuperar numa cama de hospital e a posição de lateral direito transformada agora numa verdadeira crise para o plantel, Tuchel deverá ficar aliviado por ter quase uma semana inteira para reorganizar tudo antes de enfrentar uma equipa norueguesa que tem sido uma das formações ofensivas mais perigosas de todo o torneio. O que quer que aconteça em Miami, acontecerá sob a mesma sombra que acompanha este Mundial desde o início. Um torneio disputado em 3 países cujos governos nem sempre falam a mesma língua política, mesmo quando os seus adeptos, durante 90 minutos de cada vez, falam exatamente a mesma.
Uma equipa só consegue sobreviver a uma noite como a do Azteca um número limitado de vezes antes de o ruído acabar por vencer. E depois de domingo, todos os que rodeiam a seleção inglesa sabem exatamente quão perto esse ruído já esteve de ganhar. Há também uma camada política na tempestade arbitral que vale a pena mencionar como especulação, não como facto. Nas horas depois do jogo, alguns comentadores e adeptos online lançaram a teoria, que continua a ser apenas uma teoria, de que as nomeações de árbitros da FIFA para as eliminatórias foram moldadas em parte pelo desejo de evitar qualquer aparência de favorecimento dos países anfitriões, dada a sensibilidade política que este torneio já carrega. Segundo essa leitura, um árbitro australiano-iraniano, sem ligações à Inglaterra nem ao México e com currículo em 4 mundiais, terá sido visto internamente como uma escolha quase à prova de acusações de favoritismo, precisamente por causa do equilíbrio diplomático que a FIFA teve de manter este verão entre Washington, Cidade do México, e Ottawa. A FIFA não confirmou publicamente nada disso e deve ser tratado como especulação de adeptos e meios de comunicação, não como facto estabelecido. Mas é o tipo de teoria que se espalha depressa num torneio já tão politicamente carregado. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, por sua vez, adoptou um tom particularmente medido na manhã seguinte à derrota, elogiando o esforço da equipa e a paixão dos adeptos, em vez de se concentrar na polêmica de arbitragem, em contraste com algumas reações mais zangadas de comentadores e antigos jogadores. Essa contenção foi lida por alguns analistas como parte de um padrão mais amplo este ano, com o governo mexicano a tentar projetar calma e cooperação em tudo o que toca ao Mundial, num momento em que procura simultaneamente gerir uma relação delicada de segurança com Washington. As autoridades mexicanas passaram boa parte do último ano a realizar operações de grande visibilidade contra figuras dos cartéis, movimentos amplamente vistos como uma tentativa de assegurar à administração Trump que o México é um parceiro fiável e não um alvo, sobretudo depois de comentários vindos da Casa Branca sobre a possibilidade de ação unilateral contra infraestruturas de cartéis em solo mexicano. Nada desse contexto mudou o que aconteceu no campo no domingo, mas faz parte da razão pela qual este jogo teve um peso muito maior do que um simples resultado dos oitavos de final. Para a Inglaterra, o caminho segue agora por Miami, uma cidade que também se tornou um ponto sensível no debate mais amplo sobre a forma como este Mundial se cruza com a aplicação das regras de imigração, dado o seu estatuto de cidade anfitriã, onde as forças locais terão coordenado ações com autoridades federais de imigração durante o torneio. Grupos de adeptos e organizações de direitos civis aconselharam os adeptos que viajem para o Hard Rock Stadium para o jogo com a Noruega a levarem sempre identificação e documentos de viagem, um conselho prático que teria soado impensável em mundiais anteriores, mas que neste se tornou quase rotineiro. Resta saber se alguma dessa atmosfera entrará nos quartos de final de sábado, mas depois de uma noite como a do Azteca, nada neste torneio parece já completamente separado do mundo que existe para lá das paredes do estádio.